No último vídeo, nós falamos sobre os números inteiros, sobre os números naturais e os números inteiros. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Se gostar da aula, coloque aí para mim que gostou, né? Se ainda não inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações. Então, na última aula nós falamos assim, olha, nós começamos com os números naturais. Quando a gente fez os números naturais, a gente viu que tinha uma operação que não tinha resultado dentro daquele conjunto. Eu até dei o exemplo que foi, se eu não me engano, 3 menos 5. Dentro desse exemplo, a gente viu que precisava ampliar esse conjunto. Então, entraram os números inteiros, que são os negativos. Agora, o meu conjunto dos números inteiros ficou composto por números positivos, números negativos e o zero. Só que, quando eu estou com os números inteiros, eu consigo fazer a soma, eu consigo achar resposta para a soma, eu consigo achar resposta para a multiplicação, eu consigo achar resposta para a subtração. Só que ele não é fechado na divisão. O que significa isso? Que eu posso pegar dois números, dividir e não ser um número inteiro. Por exemplo, se eu falar que eu quero 10 dividido por 2, é 5. Então, esse 5 está dentro dos números inteiros, já que ele é formado pelos positivos e negativos. Mas, se eu fizer 2 dividido por 5, nesse caso eu já não vou conseguir um número inteiro. Então, o que ele precisou? Ampliar esse conjunto. E nessa ampliação foi feito o conjunto dos números racionais, que de quociente, divisão. Então, o que é meu conjunto Q? É o conjunto das frações A sobre B, onde o A pertence a Z, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o zero. O B pertence a Z, pode ser positivo, pode ser negativo, mas ele já veio com um asterisco. Ele não pode ser zero. Eu não consigo fazer uma conta se eu tiver 10. O que eu estou pedindo para fazer é isso aqui, ó. Existe um número que vezes zero vai dar 10? Não, não existe. Então, por isso, a observação que o Z veio com asterisco, já o B veio com Z asterisco, porque não pode ser zero. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos que existem os números naturais, 0, 1, 2, eles são infinitos. Nesses números naturais, a soma e a multiplicação é fechada. Significa o quê? Que eu fazendo operações de soma e multiplicação entre números naturais, o resultado vai ser sempre natural. Mas que não é fechado na subtração. Se ele não é fechado na subtração, o que significa? Que pode acontecer um resultado de subtração que eu não encontre a resposta nesse conjunto dos números naturais. Então, ampliou. Como que ampliou? Para cada número positivo, a gente considera um número negativo. Então, aqui eu vou ter o menos 1, eu vou ter o menos 2, menos 3, sendo que o N está contido em Z, ou o N é um subconjunto de Z. Só que já resolvemos o nosso problema da subtração. Só que quando a gente foi analisar o conjunto que a gente tem agora, o que nós observamos? Eu consigo, dentro desse conjunto aqui, eu consigo resposta para a soma, tá? Então, se eu somar números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Se eu multiplicar números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Se eu subtrair números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Só que ele não é fechado na divisão. Então, significa que existe um tipo de conta, pode acontecer um tipo de conta, um tipo de operação que eu não tenho resultado em Z. Então, para isso, ampliou-se o conjunto e a gente agora tem o conjunto das frações. Prestem atenção que o N está contido no Q, o Z está contido no Q, o Q é formado por N e por Z, certo? Quando eu falo que existe uma operação que não vai ter um número, que não pode vir a não ter, que eu dei um exemplo aqui do 2 sobre 5, o que a gente está falando? Que, na verdade, nós vamos trabalhar com números decimais. Esses números decimais, eles podem ser decimais exatos,
quando as casas decimais são finitas. São finitas. E o decimal periódico, quando existe um período infinito. Então, se eu quiser um exemplo aqui, se eu colocar, por exemplo, 4 sobre 10, 0,4. Então, é um decimal, só que ele é um decimal finito, a quantidade de casas. Então, são os exatos. Mas, se eu colocar como exemplo, vai dar 0,33333, infinito. Então, como que a gente identifica, sem precisar, né, fazer a conta toda, se o decimal é exato ou se ele é periódico? Você vai olhar o denominador, tá? Você vai decompor o denominador. Se quando você decompor os fatores decimal exato, você vai encontrar apenas fatores 5 por 1, fatores 2 ou 5. No decimal periódico, você vai encontrar algum fator diferente de 2 ou 5. Então, se eu quero, esse exemplo meu aqui, 4 sobre 10, se eu poder compor o 10, por 2, 5, por 5, 1. Olha os fatores, 2 e 5. Então, o que ele é? Um decimal exato. Agora, se eu pegar 1 com 3, 3 é um fator primo. Então, se eu poder compor, 3 é o próprio 3. Não é isso? Ele é um fator primo. Ele é um fator primo que é diferente de 2 e diferente de 5. Então, ele vai ser um decimal periódico. Então, nós vamos, aqui a gente teve uma ideia do decimal. Nós vamos voltar no próximo vídeo com um vídeo só sobre as dízimas periódicas, tá? Como que a gente faz, como que a gente calcula. Mas agora eu vou pedir para vocês darem mais uma revisada em conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, marquem para mim aí que gostou da aula e eu espero vocês no próximo vídeo.